Quem aqui está com expectativa para aquilo que Deus quer fazer essa manhã? Que eu quero dizer para você que Deus já está se movendo aqui. Então, uma das coisas que o Paulão disse foi que a gente deve estar preparado para ouvir e ser transformado aquilo que Deus quer fazer. Então, no momento da oferta, da oração, Deus já está se movendo. Então, eu quero que agora você, mais uma vez, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e repita assim: Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã. Poder te buscar é tudo o que eu mais quero. Eu abro agora o meu coração, a minha mente e os meus olhos espirituais. Espírito Santo, aumenta a tua presença agora na minha vida e nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aproveita que eu estou calmo no início, que depois vocês já sabem como fica, pessoal. Fica um pouco mais intenso. Uma das coisas que eu mais amo assim no Evangelho é o quanto que todas as vezes a gente pode voltar para o coração de Deus. Eu não sei como é a tua história, não sei se você é a primeira vez que você está numa igreja, se é a primeira vez que você ouve de Jesus, ou se você já nasceu num lar cristão. Mas independente de qualquer caso, o que a gente vê em toda a história na Bíblia é que a gente sempre pode voltar para o coração de Deus. Deus, ele sempre nos chama para buscar Ele de uma forma nova. Você é a mesma pessoa que você era há 5 anos atrás? Glória a Deus que não. Glórias a Deus que não. Também dou glória a Deus que não. Você tinha os mesmos pensamentos que você tem os mesmos pensamentos que você tinha há 1 ano atrás? As coisas se movem. A Bíblia diz que Deus, ele se move de glória em glória. Então a natureza de Deus, ele não sabe regredir. A natureza de Deus é uma natureza que ela avança, que ela constrói, que ela glorifica os céus e a terra com o poder de Deus. Tudo glorifica a Deus. Céus e terra glorificam ao Senhor. Então a natureza de Deus é glorificar o Senhor. E a Bíblia também diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então a nossa criação é para glorificar Deus. É para ir de glória em glória. É para avançar. Mas nós sabemos que a vida não é tão bonita assim. Quem aqui só avançou na vida, nunca regrediu, levanta a mão que você vai pregar agora aqui. Ok. Então, quando a gente entende que nós temos aqui o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, então quando a gente encontra Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que nós somos uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Onde tudo se fez novo foi no espírito. Por isso que muitas vezes nosso espírito está pronto, mas a nossa carne, as nossas emoções e o nosso caráter não. Uma das orações que eu sempre faço, falo, Deus, que a nossa plataforma, que o nosso nível de influência nunca seja maior que o nosso caráter. Então, muitas vezes, nós regredimos, nós voltamos, porque nós temos ainda a nossa alma gritando. E muitas vezes nós também vimos que, glórias a Deus, o Senhor nos mostra em como recalcular a rota. Então eu quero falar com vocês aqui a recalcular a rota da nossa vida hoje. O que será que Deus já nos falou? Ou aqueles encontros antigos com o Senhor? Algumas coisas que Deus já nos orientou. E a gente, cara, começou bem, empolgado. Yes! Ninguém vai me segurar, se sente tipo, cara, o leão. É agora! Meu Deus, que culto! Como um trovão, você enxerga um trovão pulando assim, eu sou o trovão. Eu sou um trovão, ninguém vai parar. E cara, e às vezes, o que acontece? Algum medo. O pecado. A dúvida. A carnalidade. A busca excessiva por coisas terrenas. Faz com que a gente perca o quê? A rota. Mas o que eu amo na palavra de Deus, a palavra de Deus diz que Deus é um Deus que não muda. Ele é o início e o fim. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é aquele que brilha a nossa manhã, é aquele que termina conosco o nosso dia. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o princípio, o meio e o fim. Ele vai de eternidade em eternidade. Ele é um Deus que não muda. E Ele é fiel sempre para cumprir aquilo que Ele fala. Por quê? Porque Ele não muda.
porque o que ele falou já é, porque já está no coração dele. Só que quando nós nos relacionamos com Deus, nós colocamos, com certeza, a nossa outra parte de alma e corpo nesse relacionamento. E glória a Deus, porque senão a gente teria que, imagina, 3 Marcelos. Esse é o espírito, esse aqui é a alma, esse aqui é o corpo. Não é assim que funciona. Deus nos chama por completo, Ele não chama teu espírito, Ele chama teu corpo, a tua alma, o teu espírito. Mas Marcelo, dentro da minha alma, dentro do meu caráter, e muitas vezes até dentro do meu espírito, tem coisas que não glorificam a Deus. Tem coisas que não honram ao Senhor, tem coisas sujas. Deixa eu te falar, Deus também chama as suas partes ruins. Por quê? Não para você manter como que você é, para você ser completamente transformado. O cristianismo nada mais é, quando Jesus ele vem ao mundo, ele fala, vinde a mim, todos que são cansados, necessitados, não só de comida física, mas de espírito e de alma. Aqueles que buscam, eu preciso descobrir por que eu nasci, qual que é o sonho de Deus para a minha vida, por que eu estou nessa terra, deixa eu te falar, hoje é uma manhã que Deus quer te falar porque você nasceu. Nossa, Marcelo, como que você pode falar isso? Porque a Bíblia fala porque nós nascemos, e a Bíblia fala que devemos buscar o que o Senhor quer de nós. Está apertando o seu cinto aí? A gente não saiu ainda do aeroporto, pessoal. Isso aqui é a parte que a aeromoça só está passando, vendo o cinto. Abre comigo aqui em João 21. A gente vai abrir bastante Bíblia essa manhã. Então já vai lembrando onde fica Amós, Abacuque, Obadias. Né, Rony? Ok. João 21, do versículo 1 ao 17, diz assim: Depois disso, manifestou-se Jesus a outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E dizem-lhes eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam, diga nada. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Ou algumas versões falam, não reconheceram que era Cristo. Versículo 5, disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhe disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam atirar pela multidão dos peixes. Versículo 7, então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor? E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram para o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima e pão. Olha que bom. Versículo 10, disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, e cheia de 153 peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Sabendo que eras o Senhor Jesus Cristo. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Diga, ressuscitado. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor. Tentei fazer o português de Portugal, mas não deu. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Desculpa, Rony, tentei. E ele mais uma vez disse, Simão, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus, apacenta então as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe a segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Simão se entristeceu por ele ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe o Senhor, tu sabes, Senhor, de tudo, tu sabes que eu te amo. Disse então Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Essa é a passagem que Jesus, foi logo depois da ressurreição de Jesus, Jesus aparece a Simão Pedro, e Simão lá, ele está pescando,
Só que a gente tem 2 histórias na Bíblia muito conhecidas sobre a pesca maravilhosa. Né? Sobre quando Pedro vai lá tentar pescar e ele nada pega. A primeira vez que teve essa pesca maravilhosa foi lá em Lucas 5, no início no ministério de Jesus, quando Pedro estava completamente angustiado com dívidas, querendo pagar as contas com família, e falando, meu Deus do céu, eu vou lá, ele nada pegava, e ele escolhe um dia a ir para aquele barco, ele começa a jogar a rede, ele passa a noite inteira, a Bíblia diz que ela não pega nada. Depois você vê lá em Lucas 5. E Jesus, ele aparece nesse momento, e quando ele aparece nesse momento, ele fala assim, joga mais uma vez. Ele fala assim, quem que é você? Você está de brincadeira? Ele fala assim, cara, joga mais uma vez. Ele vai lá, joga, e ele pega uma rede enorme, cheia de peixes. E naquele momento, e lá em Lucas 5, a história termina com uma coisa. Jesus vira para Pedro e fala assim, você não será mais pescador de peixes, agora você vai ser pescador de almas. Então, em Lucas 5, o que acontece? Existe um encontro com Jesus, e que é liberado o destino profético de Pedro. Pedro vivia a vida como a vida era. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, ele vai lá e começa a usar todas as suas habilidades de pescador para conseguir trazer suprimento para sua família, para conseguir pagar seus impostos. E naquele momento de angústia e também de incompetência, porque ele não consegue pegar nenhum peixe. Então, muitas vezes a gente está lutando dentro de algum cenário que Deus fala, cara, você não tem resultado porque isso não combina mais com você. Então, Pedro está lá, jogando a rede, nada pega. Ele fala, agora eu vou passar a noite inteira aqui. Ele não pega nada e Jesus tem que aparecer no barco e fala assim, agora joga comigo no barco. Vê se você não pega a rede. Ele pega peixe, vai lá e pega. Você agora vai ser um pescador de almas. Você agora vai ser full-time ministry, agora você vai fazer o que o reino de Deus quer, trazer o reino de Deus para essa terra. Então, um destino profético. E ele começa o quê? A andar com Jesus. Então, Pedro, ele é um dos discípulos, ok? Então, ele anda com Jesus, ele conhece Jesus, ele caminha com Jesus. Mas quando Jesus morre, após a ressurreição, Pedro vai fazer o quê? O que Pedro estava fazendo em João 21? O que Pedro estava fazendo lá? Por quê? Por que ele estava pescando lá? Porque quando Jesus ele morre, Pedro volta a fazer o que ele fazia antes de conhecer Jesus. Jesus ele tem a ressurreição, ele aparece para Pedro, já a terceira vez que ele aparece aos discípulos, e Pedro não reconhece Jesus, aquele que ele caminhou durante alguns anos. Quando eu leio essa passagem, para mim não faz sentido algum. Cara, como assim Pedro ele volta a fazer o que ele estava fazendo? Ele volta a fazer aquilo que Jesus falou que não era mais para ele fazer. E ele passa a mesma angústia. Ele pega nada. E Jesus aparece e faz o quê? De novo, joga a rede para o outro lado. E ele faz o quê? Joga a rede e pega. E Jesus, para tirar com a cara de Pedro, com todos os discípulos, ele não apenas dá uma pesca maravilhosa de 153 peixes grandes, mas quando os caras chegam suado, fedido, eles estão na praia e Jesus está lá fazendo o quê? Uma sardinha assada com pão. Eles chegam na praia e falam, cara, que cheiro é esse? O que está acontecendo? Jesus já está lá, já assando o peixe, com pãozinho. Com azeite. Devia estar muito bom. Ele fala assim, vocês têm peixe também? Traz o que vocês pegaram aí, porque, cara, já estou aqui. Nesse momento, o que Jesus ele começa a falar assim, Pedro, tu me amas? A primeira vez deve ser assim, Pedro, você está de brincadeira comigo, você me ama de verdade, porque você fez tudo o que não era para você fazer. Voltar a fazer o que eu já falei que não era para você fazer. E nesse momento, Jesus ele encontra Pedro e ele começa o quê? Realinhar a rota de Pedro. Então é sobre isso que a gente vai falar essa manhã. Por que Pedro voltou a fazer o que ele fazia antes de Jesus Cristo? Quais eram os pensamentos, os medos, as angústias de Pedro para ter uma mentalidade de sobrevivência, vendo que Jesus ele foi morto e não creu na ressurreição e glorificação de Cristo? Pedro foi um cara que viu Jesus curar. Pedro foi um cara que caminhou com Jesus. E quando Jesus morre, por que a fé de Pedro é abalada? O que acontece com a vida de Pedro? Por que ele não continua na rota? Nesses dois momentos, Jesus não queria dar peixe para Pedro. Por quê? Porque a palavra de Deus diz para a gente não se preocupar com o que a gente deve comer e vestir. É óbvio que a gente vai comer bem. Tudo é glorificação a Deus. Só que o ponto principal da pesca maravilhosa não é a rede cheia de peixe, é o destino profético sendo lançado sobre a vida de Pedro e o realinhamento da vida de Pedro. Não tem a ver com peixe. Deixa eu te falar, não tem a ver com a tua carreira. Não tem a ver com os teus sonhos.
Não tem a ver com os nossos desejos físicos. Desculpa estar sendo um pouco direto aqui. Mas só está começando. Porque a gente tem que entender que quando a gente vê milagres, e a gente não é a favor na Zion Church sobre a teoria da prosperidade. Dá que você vai receber, dá que você vai ficar rico. Olha a Ferrari, coloca azeite sobre a Ferrari, joga o pó de ouro, que essa casa vai ser tua. Não é assim, queridão. A primeira coisa para a gente entender a prosperidade do reino de Deus é buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. Pode bater palma todo mundo para você entender um pouco mais e digerir o que eu estou falando. Hoje Deus está nos chamando para reavaliarmos as nossas decisões, as rodas que a gente tem tomado na nossa vida, amém? E eu vou compartilhar aqui 4 pontos que eu vejo nessa passagem, que foram cruciais para Pedro conseguir realinhar a sua rota. Por quê? Porque Pedro, depois que acontece isso daqui, e ele entende que, cara, calma aí, tem alguma coisa acontecendo. Ele volta, mas ele não volta da mesma maneira para o ministério de Jesus. Ele volta muito mais ousado, muito mais intenso, muito mais veloz. Pedro vira uns caras, cara, você começa a ver as histórias. O cara faz, assim, muita coisa pro reino de Deus. Mas foi necessário um encontro. Mais um encontro com Jesus, para recalcular a rota. A minha oração é que essa manhã, Jesus encontre em você, e a gente recalcule e reavalie a nossa rota, para não ser mais necessário encontrar Jesus daqui a uns anos, para recalcular, mas encontrar Jesus para glorificar o Pai. Para celebrarmos aquilo que a gente está vivendo junto. O primeiro ponto que eu vejo aqui, que foi necessário para a vida de Pedro, é a gente se permitir a ser amado por Deus. Porque muitas vezes a gente não consegue receber o amor de Deus. A história aqui não começa com Pedro amando a Jesus. A história aqui na vida de Pedro começa com o amor de Deus pela vida de Pedro. Jesus amava tanto a Pedro, Deus amava tanto a Pedro, que ele escolhe encontrar Pedro. Não tem a ver com o amor de Pedro por Jesus. A primeira coisa tem a ver de recebermos o amor de Deus. O amor de Deus que enviou o seu único filho por mim e por você, para a gente não perecer nessa terra. Em João 4, 1 João 4 diz assim, que nós podemos amar, nós o amamos, porque primeiro ele nos... Então a gente não consegue amar aquilo que a gente não se sente amado. Você não consegue amar a Deus, eu não consigo amar a Deus, se eu não experimentar o amor de Deus. Se a gente não receber, se permitir receber esse amor de Deus, não tem o que a gente possa fazer nessa vida para conseguir amar a Deus e viver com Deus. A primeira chave essa manhã é a gente dar espaço para o amor de Deus. Romanos 5:8 diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Precisamos permitir a sermos encontrados pelo amor do Pai. Independente dos nossos pecados, independente das nossas rotas, independente das nossas histórias antigas, independente das nossas decisões atuais, o que a gente precisa essa manhã é falar, Deus, eu abro meu coração para receber o teu amor. Deus, nós queremos receber o teu amor. Ter uma revelação nova do amor perfeito de Deus. Porque Deus, ele não tem amor, Deus, ele é amor. Então, quando eu falo de a gente receber o amor de Deus, é receber o próprio Deus nas nossas vidas. Não é conhecer a Deus. Não é cultuar a Deus. Não é vir à igreja. E nem no link. Eu sei que eu estou parecendo meio contraditório, porque é tudo isso que a gente está promovendo, é óbvio. Mas tudo isso aponta para a gente amar o Senhor. Mas para a gente amar o Senhor, a gente tem que ser amado. Só o que acontece? Muitas vezes na nossa história a gente não consegue o quê? Ser amado. Porque a gente está com um monte de coisa na nossa cabeça. A gente fala, cara, a vida é dura mesmo, eu tenho que sair correndo atrás. Eu tenho que fazer por merecer, porque é assim que a sociedade nos ensina a viver. Completamente antibíblico. Por isso, a Zion Church, deixa eu já te dar uma informação. A gente não está nem um pouco interessado em ser politicamente correto. Mas sim biblicamente embasado.
Porque Jesus não veio para ser amiguinho de todo mundo. Jesus ele não veio para ser o cara que agradava a todos e que fala assim, não, tá tudo ok. Não, ele veio para... Deixa eu falar, amigões, se vocês não se arrependerem, vai dar ruim. Mas se vocês se arrependerem, pode dar muito bom. E é para isso que nós somos chamados. Então, para a gente conseguir receber o amor de Deus, a gente tem que primeiro colocar, cara, a nossa mente aberta para receber esse amor. Entender que Ele está aqui. Ele te fez, Ele me fez. O segundo ponto, que é um ponto que tem a ver quando a gente recebe o amor de Deus, é a gente encontrar o nosso propósito. Fale, propósito. Fala para a pessoa do seu lado, encontra o teu propósito. Para a pessoa do outro lado que você ignorou, fala assim, recebe hoje o amor de Deus. Pelo amor de Deus. Esse lado está um pouquinho mais quieto. Fala, vamos só esse lado. Hoje eu vou receber o amor de Deus. Amém? Aê, boa. Glória a Deus. Então, a primeira coisa que Pedro teve nos seus 2 encontros com Jesus Cristo, ele teve o seu propósito lançado. Ele descobriu o seu propósito. Jesus, ele vira claramente, claro, e vira e fala, Pedro, você a partir de agora será pescador de homens. Pedro, agora você vai para o ministério. Ele é claro com Pedro. E ele não faz um parágrafo, ele faz uma frase sem vírgula ainda. Para ser tipo, cara, você vai ser pescador de homens. Beleza, amém, amém. É isso, é meu destino. É, esse é o destino. Nossa, mas Marcelo, mas não é um pouco mais complexo, eu não tenho que meditar, eu não tenho que ficar num retiro para entender meu propósito, eu não tenho que ficar isolado, eu não tenho que desligar da minha sogra, do meu sogro, da minha mãe, do meu não sei o quê, do meu chefe para eu conseguir encontrar. Não, você precisa encontrar Jesus Cristo. Porque se as outras pessoas te incomodam tanto, é porque você não está conseguindo focar em Deus. Então, para a gente encontrar o nosso propósito, a gente tem que, primeiramente, calar as outras vozes e encontrar Jesus. Calar as nossas emoções e encontrar Jesus. Calar as nossas vontades e encontrar Jesus. Porque quando você encontra Jesus, você consegue realinhar tudo, corpo, alma e espírito. Deixa eu falar sobre propósito, porque às vezes a gente fala assim, mas deixa eu ver, se Deus quiser... Deus quer muita coisa. Mas se Deus quiser, Deus quer. Deus quer, Ele quer nos curar, Deus quer nos alinhar. Deus quer dar um futuro bom em todos os sentidos. Deus quer ver os solteiros casados, com boa família. Agora a hora que era para você gritar, aleluia, solteiro. É culto de família, de meia tarde, o pessoal vai gritar. Então, o ponto é, cara, a gente primeiro tem que encontrar Jesus. Porque o próprio Cristo, olha que forte. Cristo perante Pilatos, Jesus Cristo nessa terra, lá em João 18, ele está perante Pilatos, e ele fala, eu para isso vim, eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Quando Pilatos está ali fazendo várias perguntas para Cristo, cara, quem é você? Cristo, ele mostra que ele sabia porque ele nasceu. Ele mostra porque ele sabia, porque ele veio ao mundo. Eu vim para isso, eu vim com um propósito. Pilatos, não vim aqui para ser do seu agrado. Eu vim para ser testemunho da verdade. Ele foi o testemunho vivo da verdade de Deus para esse mundo. Jeremias 1,5 também diz, antes de Deus nos formar no ventre da nossa mãe, Ele nos escolheu. E antes da gente nascer, Ele nos separou e nos designou. Olha que forte isso. Quem que nasceu? Aqui. Não, nasceu fisicamente. Alguém nasceu fisicamente. Ok. Todo mundo nasceu fisicamente. Ok. Então você nasceu com um propósito. Salmo 139 também diz que quando a gente era uma matéria informe, lá, por isso que a gente é contra aborto. Quando era uma matéria informe, o Senhor nos viu e desenhou, escreveu os nossos dias no seu livro. Não tem nem falar para mim que é um feto apenas. Quando várias crianças nascem, eu tenho várias histórias que dava para sentir o Espírito Santo que aquela criança carregava. Por quê? Porque Deus encontrou a gente desde o ventre da nossa mãe. E Ele olhou e falou assim, eu tenho um desígnio, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado para a vida dessa pessoa. Deus tem um propósito para a tua vida, você não é um acaso. Você pode estar vivendo como um acaso, que é uma mentalidade de órfão de Deus. Mas nós somos uma igreja que temos a mentalidade de filhos de Deus.
Independente da nossa história, independente de como nós nascemos, que circunstâncias, mas meu pai me queria, minha mãe não me queria, mas era isso, mas era aquilo. Independente disso, os teus pais não iam conseguir te fazer. Sem a provisão de Deus. O poder da criação de Deus. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Eu amo quando 2 Timóteo 4,7 diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu quero essa plaquinha no meu túmulo aí, Rafael, que eu não preciso. Isso aqui é muito bom, essa passagem. Mas, gente, eu sei que eu vou morrer, ok? Todo mundo vai morrer, então a gente tem que saber lidar com a morte. Mas assim, quando a gente nasce e morre, gente, é o ciclo da vida. Não? Vocês ficaram chocados. Gente, tá tudo bem. Eu amo viver, ok? Só falei que eu gosto desse versículo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém, né, Paulão? Paulão entendeu o que quer dizer. Não sei, o Cid ficou abalado aqui, gente. A carreira quer dizer um curso. Então eu completei a carreira. Eu completei algo que Deus me designou para fazer. Imagina você lá com seus 80, 90 anos, você olhar para trás e falar assim: eu completei a boa carreira. Eu amo mais Jesus hoje do que quando eu tinha 30 anos. Porque eu completei a boa carreira e guardei a fé cristã. Não é guardei esperança, paz, amor, nada disso. Guardei a fé cristã. Guardei meu relacionamento com Jesus. Não é guardei o meu politicamente correto para a sociedade, fui bonzinho, minha avó me amava. Não era isso. Não tem nada a ver com isso. Por mais que minha avó me ame. Mas, será que a gente consegue entender que existe um propósito de Deus, uma carreira para a gente cumprir? Deixa eu te falar. Você não pode cumprir minha carreira, eu não posso cumprir a tua, cara. Você tem algo para você, você tem algo específico para você. Deus tem um desígnio para você. Não é para o teu marido, nem para a tua esposa, você é você. Vocês dois juntos são uns e vocês vão correr a carreira juntos. Mas não joga a responsabilidade do teu propósito no teu pai, no teu irmão, na tua mãe, no pastor, no seu líder de link. A nossa responsabilidade é encontrar o nosso propósito. A nossa responsabilidade é a gente entender por que a gente nasceu. É a nossa responsabilidade entender como o Senhor nos vê. Por quê? Porque a gente só encontra isso buscando a Deus. Deus, ele não terceiriza relacionamento. Então essa manhã é uma manhã que a gente vai entender, cara, eu sei por que eu nasci? O que Deus tem me falado? E será que eu tenho sido fiel com aquilo que Ele tem me falado? Existe uma importância de a gente descobrir o nosso propósito. E deixa eu te falar aqui, quem que é pai e mãe aqui, que tem na geração? É a sua responsabilidade ensinar seus filhos que eles têm um propósito de Deus para a vida deles. É a sua responsabilidade ensinar os caminhos de Deus. Qual que é o caminho de Deus? Uma carreira a ser completada. Então, a gente não nasceu para sobreviver, a gente não nasceu para ver se vai dar certo, a gente não é um teste. Vai dar certo, não vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Ah, meu Deus. O que muda é isso aqui. O quanto que a gente volta para o ponto principal, que é Cristo. Deus nas nossas vidas. O quanto que a gente volta, Deus, eu quero recalcular aquilo que você escreveu no teu livro para a minha vida. Porque uma coisa, a gente tem a habilidade de escrever história, outra coisa, a gente querer ser escritor da nossa própria história. Isso daqui não recalcula nunca. A gente tem que largar a caneta, largar o lápis e falar assim, Deus, me ajuda a recalcular. Renova em mim a minha dependência ao Senhor. Porque muitas vezes, e eu falo para mim, que muitas vezes eu já negociei ou atrasei sonhos de Deus, porque eu tinha tanta coisa na minha vida que eu colocava na gaveta. Deus, muito lindo o seu sonho, nossa, muito incrível aquele culto, nossa, que conferência, voz de Sião poderosa, mas eu acho que isso aqui não é para mim agora, vou colocar na gaveta. Eu tenho muita coisa para resolver, tenho minha carreira, tenho, na época ainda estava procurando namorado para casar, eu tenho que encontrar isso aqui, meu Deus do céu, isso aqui, e os seus, você começa, não, mas a vida é dura, eu nasci para ser um bom, trabalhar duro, isso dá muito. Isso é muito importante, vocês sabem que a gente sempre fala sobre isso. Mas isso é uma mentalidade de sobrevivência. Porque a coisa mais antibíblica é o deixa a vida me levar e a vida leva eu. Porque a gente tem a responsabilidade de recalcular a nossa própria vida. Com Cristo. Quantos estão entendendo o que Deus está fazendo essa manhã?
Você consegue enxergar que ponto que você está na sua vida aqui nesse mapa? Onde você está em Deus? Quem está enxergando isso? Pode ser bem sincero. Você começa a dizer, Deus, o Senhor está fazendo alguma coisa aqui. E o terceiro ponto, não voltes e nem olhes para trás. Quando Jesus, olha isso que forte, quando Jesus, ele está indo lá, ser crucificado, o que Pedro faz? Ele nega a Cristo 3 vezes, certo? Quem lembra da história? Nesse momento da pesca maravilhosa, o que Jesus fala assim? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Tipo, que pergunta esquisita. Pedro, olha para mim, cara. Você me ama? Sim, Deus, eu te amo. Pedro, você me ama mesmo? E o cara se entristece. Ele fala, Deus, você sabe de tudo. Eu te amo. Nesse momento, as 3 vezes que Cristo está falando do amor de Pedro por ele está mostrando, olha Pedro, independente de quando você me negou 3 vezes, eu quero dizer que o meu amor supera as vezes que você já me negou. Nesse momento, Jesus está encontrando Pedro falando assim, queridão, não importa o que você fez, você me negou, o cara negou Cristo. Nem foi roubar, matar, o cara negou Cristo. E mesmo assim, Jesus ele aparece para ele e fala assim, você me ama mesmo? Você me ama? Tu me amas? Tu me amas, Pedro? Sim, Deus, eu te amo. Eu quero te mostrar então, Pedro, que o meu amor supera tudo que você já fez na sua vida. E nesse momento em que Jesus começa a falar com Pedro, eu creio que foi um momento de cura na alma de Pedro. Pedro, naquele momento, porque a primeira pesca foi num cenário que Pedro estava desesperado para pagar a conta. Pedro estava sem destino para a vida dele. Pedro estava sendo perseguido. E nesse momento, Jesus está falando assim, Pedro, muitas vezes você deve ter voltado, Pedro, para a sua vida antiga, com a mesma mentalidade de sobrevivência, com medo de que vai faltar, com medo de ser perseguido, com medo que vai dar errado, com a mentalidade que você tem que fazer por você. Mas eu estou aqui, Pedro, para fazer você 3 vezes a ser curado desses traumas, desses medos, dessas ansiedades. Jesus, ele encontra Pedro e começa a curar a alma de Pedro. Porque a nossa alma só pode ser curada com o amor de Deus. Por isso que a Bíblia sempre fala, cara, vem como você está. Mas o amor de Deus é tão grande que ele nunca nos deixa como nós nos chegamos à presença dele. É um amor transformador. Por isso que por essa porta pode entrar todo mundo. Mas não é porque entrou todo mundo que vai ser da forma que todo mundo acha que tem que ser. É um amor que nos transforma. A forma que a gente vê o mundo, a forma que a gente vive as nossas vidas, a forma que a gente lidera as nossas casas. É um amor transformador. Mas muitas vezes a gente não consegue se perdoar para receber o amor de Deus. A gente não consegue, mas eu errei. Ou eu devia ter feito aquilo. Ah, mas eu não devia ter feito essa decisão lá em 1900 não sei o quê. Lá em 2005, se eu não tivesse feito aquilo. E começa a ter uma cobrança na nossa alma, nos nossos pensamentos. E essa manhã o Senhor está falando assim, você precisa se perdoar. Porque será que Pedro não carregava o peso de ter negado a Cristo? Não estou falando de espírito não, estou falando de alma. De van. Amém? Será que Pedro estava ok de ter negado a Cristo? E naquele momento Jesus estava assim, eu estou aqui para te curar, porque se você não se curar, se você não se perdoar, Pedro, você não vai conseguir completar a tua carreira e guardar a tua fé. O Senhor está falando isso para a gente precisa se perdoar. A gente precisa liberar perdão, para a gente conseguir continuar a nossa jornada a partir de hoje pelaquela porta. Eu não sei quem você tem que liberar perdão, eu não sei o que você tem que se liberar perdão, mas eu sei que quando a gente conseguir detectar isso e liberar isso, a gente consegue receber o amor de Deus. O nosso coração começa a ficar livre, limpo. E a gente consegue o quê? Continuar a nossa jornada e recalcular a rota. Então, nesse exato momento, feche os seus olhos. Antes da gente continuar, eu quero que você agora comece a se perguntar para o Senhor. Espírito Santo, nos ajuda a nos perdoar essa manhã. Me ajuda a liberar perdão.
as decisões erradas, os machucados, os medos, os relacionamentos com pai e mãe, os relacionamentos familiares, relacionamentos abusivos. Esse é o momento de a gente liberar perdão e se perdoar. Eu literalmente sinto Deus dizendo, se perdoem. Se perdoem. Começa agora a ir para aquelas circunstâncias doloridas, de rejeição, de traumas, de perdas. E nesse momento, vira um pouco o seu olho e encontra Jesus naquela situação, naquele momento. Aquele momento ele já estava lá. As notícias difíceis, Jesus estava lá. Nas perdas, Jesus estava lá. Nas suas decisões erradas, Jesus também estava lá. Nas suas noites mal dormidas, nas suas insônias, Jesus estava lá naquele quarto. Naqueles medos. E com as suas próprias palavras, como assim, Senhor, eu me perdoo. Eu me perdoo, Deus. Eu me perdoo, eu recebo também o teu perdão. Comece a conversar com Jesus Cristo, Ele está aqui. Eu me perdoo, Senhor. Eu libero perdão para aquela pessoa, naquela situação. Eu sinto Deus nos convidando a nos desarmarmos na presença dEle. Se você sentir que você tem que se ajoelhar, você pode se ajoelhar. Sentir que tem que colocar a mão no seu coração. A forma que você se sentir mais à vontade na presença de Jesus Cristo. A gente precisa recalcular a rota essa manhã. Nós precisamos liberar perdão e sermos perdoados. Você não nasceu para voltar atrás. Se a gente não se perdoar, o natural é a gente voltar nas mesmas decisões do passado. É o momento da gente conseguir apagar essas memórias doloridas do nosso coração. Sim, Espírito Santo, eu oro agora, nos ajuda nesse momento a nos perdoarmos e liberarmos perdão para líderes abusivos, para chefes, para amigos, para familiares. Senhor, nos ajuda a liberar perdão para nós mesmos, nas nossas autocobranças. Deus, eu oro agora, que o nosso coração seja macio na Tua presença, Senhor. Amolece o nosso coração agora. Nós queremos, Senhor, estar completamente agora livres, para estarmos nos perdoando, sendo lavados agora com Teu sangue. E o último ponto, e o quarto ponto, para recalcularmos a nossa rota, é amarmos ao Senhor intensamente. Nunca foi sobre peixe, nunca foi para ter uma pesca maravilhosa, nunca foi para ter um sucesso terreno, sempre foi para ter um encontro com Jesus Cristo naqueles barcos. Sempre foi para trazer Pedro e os discípulos para amarem ao Senhor com tudo que eles tinham. Sempre foi sobre isso. E sempre será sobre isso. Sempre será sobre isso. O primeiro ponto é a gente conseguir receber o amor de Deus.
O segundo, a gente entender que a gente nasceu com um propósito. O terceiro, a gente se perdoar e não olhar para trás. E o quarto, que aí a gente consegue amar o Senhor intensamente, constantemente, com tudo que nós somos. Isso não é poesia, esse é o primeiro mandamento. Isso não é algo impossível, isso é a primeira coisa que Deus nos manda fazer. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e com toda a tua alma e com todo o seu pensamento. O primeiro mandamento do Senhor é falar: me ama com tudo o que você tem. Me ama com o teu coração, lá nas profundezas do seu coração. Me ama nos seus pensamentos, na tua alma, na forma que você vive. Por isso que a gente tem que entender, cara. Eu amo essa passagem de Mateus 6,33 também, que diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O evangelho não é o evangelho daqueles que amam a Deus, entregam tudo para Deus e vivem como os miseráveis aqui na terra. Não é isso. Mas ele está falando assim: alinha o teu coração, alinha as suas prioridades. Alinha aquilo que toma a tua atenção, a tua energia, o que está no seu pensamento. O que a gente pensa, como a gente sonha, quando a gente deita, quais são as primeiras emoções do nosso coração. Deus está interessado nisso. Deus não está interessado nos seus resultados. A árvore a gente vai conhecer pelos seus frutos. Mas a primeira coisa que Deus fala assim: cara, seja plantado num rio junto ao ribeiro de águas vivas. Ou seja, raiz. Deus, ele sempre olha para a profundeza, para algo para dentro e não para fora. Nunca tem a ver ser primeiro para fora, sempre tem a ver de dentro para fora. É de dentro para fora. Como são as nossas prioridades? Como está a nossa mentalidade de filho de Deus? Daqueles que amam ao Senhor. E o resultado do nosso amor é a nossa adoração. A gente não consegue adorar o Senhor sem te amar o Senhor. A gente consegue cantar músicas, glórias a Deus pelo alto monte. E que a banda já pode ir subindo também, aproveitar. Mas a adoração em espírito e em verdade só consegue vir de um lugar de amor a Deus. Então a adoração genuína é quando o nosso espírito está vivificado, quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então não são todos os caminhos que levam a Deus, porque então, se Deus é bom e todos os caminhos levam a Deus, por que Deus enviou Jesus Cristo para morrer naquela cruz? Se tudo pode conectar com Deus, por que teve sangue naquela cruz? Por que teve envio de Jesus Cristo naquela cruz? E o próprio Cristo fala: eu vim para testemunhar da verdade, do amor de Deus, que Deus nos ama. Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar.